precisa pedir? É uma pergunta interessante. A resposta é que sim. E aqui no caso, pedir é essa mão que está embaixo e está ligado também com essa mão que dá, a de cima, como a gente vai ver na sequência. Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira e definitiva para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A gente está no projeto Likutei Sichot, esse é o volume 34 de Discursos Racídicos do Rebbe de Lubavitch, Sichot. Essa é a Parashá Re'eh e a Sirá que fala sobre Elul. A gente está no livro Dvarim, esse é o 9º capítulo, esse é o capítulo 15, e esse é o verso 7, que fala sobre tzedakah, sobre dar, que reberraivion, quando você tiver uma pessoa pobre dentre vocês, lotames et levavcha, você não vai endurecer o teu coração, patur tiftar, você deve abrir a sua mão. E o Rambam Maimonides e o Sefer Hinur, que são sábios que fizeram as contagens das mitzvot, né, das 603 mitzvot, dizem que daqui sai a mitzvah de dar tzedakah, de fazer caridade, que não é só dinheiro, como tem na imagem que a gente mostrou, mas também comida e tempo e amor, etc. Está ligado com essa tzedakah, essa justiça, que é traduzido como caridade. A gente sabe, né, o princípio de que toda Parashá tem relação com a época em que é lida. Então, a Parashá Re'eh certamente tem a ver com o mês de Elul, porque Re'eh, a Parashá que a gente está, sempre é lida perto do Rosh Chodesh Elul, seja o Shabbat Mevarechim, que abençoa o mês de Elul, ou no próprio Rosh Chodesh Elul. Então, no mês de Elul, que está ligado com Parashat Re'eh, que tem a mitzvah de dar tzedakah, a gente precisa aumentar na mitzvah de dar tzedakah mais do que nos outros dias do ano. É uma mitzvah que tem para o ano inteiro. Em particular, especialmente no mês de Elul. Você encontrar a fonte disso na precisão da linguagem do Rambam, que o Rambam fala leharbot, né, em aumentar em tzedakah. Isso está no Mishneh Torah, no livro de Alachot, né, Yad HaChazaká do Rambam, nas Alachot de Teshuvah, no capítulo 3, na Alachá 4. Quando fala sobre os 10 dias de Teshuvah, por isso que está nas leis de Teshuvah, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que, embora o Rambam fala sobre o toque de shofar, etc., né, que tem em Rosh Hashanah, e que a gente deve, nesses dias, endireitar os nossos caminhos, né, tornar retos e bons os nossos caminhos, e que a gente tem que se ver como se fosse metade com méritos, metade o contrário, e que uma mitzvah que a gente faz pode fazer com que o lado da balança penda para o lado de méritos, né? E isso, inclusive, faz com que tenha o princípio que o Rebbe traz sempre sobre a Geulah, sobre a redenção, que depende de uma ação só de qualquer pessoa do mundo inteiro, que faz com que a balança que está equilibrada de metade, mérito metade não, passa a ser o mundo inteiro com mérito e traga a Yeshua, a salvação e a redenção. Então, e aí o Rambam fala que por isso que se trouxe, se passou a se comportar o povo inteiro em leharbot tzedakah, aumentar tzedakah, que é o lado de quem está dando, né, a moeda, e não só tzedakah, como também bons atos, masim tovim, e também se ocupar com mitzvot, né,
desde Rosh Hashanah até Yom Kippur, que são as 7 de Teshuvah, os 10 dias de Teshuvah, mais do que em todos os outros dias do ano, né? Inclusive, ele fala na Hagukulam que todos passaram a se comportar acordando de noite nesses 10 dias para rezar nas sinagogas, fazendo tahanunim, né, súplicas para Hashem, e até o dia de Yom Kippur. Vemos então que o Rambam Maimônides destacou aumentar em tzedakah, dentre todos os outros bons atos, né, e ocupar com mitzvot. Então fala principalmente com ênfase aumentar a tzedakah, e além disso coloca na frente, antes de falar sobre as mitzvot e os bons atos. Entende-se que, apesar de ser necessário nessa época do ano, a 7 de Teshuvah tem ligação com o Elul também, precisa se fortalecer em todos os assuntos da Torá, e dar tzedakah é o principal, é o primeiro. E o mês de Elul, como a gente falou, tem ligação com essa época, porque primeiro, Elul também está ligado com o mês de Teshuvah, assim como os 10 dias de Teshuvah entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Segundo, é preparação para ser selado no livro dos bons, no livro da vida, em Yom Kippur, né, que tem a Hatimah, a assinatura, como está escrito que o Rambam fala que o Benoni, né, geralmente se tem já a decisão em Rosh Hashanah sobre um ano bom, mas a pessoa média, ou mediana, ele espera até Yom Kippur, e que se ele fez chuvá, teve essa segunda chance, essa prorrogação para fazer chuvá até Yom Kippur, e aí ele é assinado no livro da vida. Então o mês de Elul é preparação para a Ketivá, que é o começo do julgamento de Rosh Hashanah, e por isso está ligado com Rosh Hashanah, Yom Kippur e os 10 dias de chuvá. Terceiro ponto, todos os 40 dias, desde Rosh Chodesh Elul até depois de Yom Kippur, é uma continuação só de dias de Teshuvah, como é trazido na Halachá, pelo Bar, né, no Shulchan Aruch, sobre Anile Dodi, que é o acróstico de Elul, né, o mais famoso, Anile Odiv Dodeli, Aleph Lamed Vav Lamed, e o Safei Tevot, as últimas letras que no total dá 40, né? Anil Dodeli são 4 vezes o Yud, que é 40, assim como são 40 dias de Elul, né? Que a Teshuvah, o arrependimento, a volta para Hashem, é melhor recebida, pois nosso amado Dodi está mais próximo para receber a nossa Teshuvah com amor. Além disso, temos a indicação pela combinação do nome de Hashem no mês de Elul, né? O nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei, e como é combinado, né, no mês de Elul, para cada mês tem uma combinação diferente, e no mês de Elul está ligado com um verso que tem Vayet Hanan, que fala sobre tzedakah, como está no Varim, no capítulo 6, verso 25, o tzedakah tiye lanu ki. Então, o rei, aqui no tzedakah, o outro rei de Tiye, o Vav do lano e o Yud do final de ki, da combinação de rei, depois Vav, depois Yud, do nome de Hashem. Então, o nome de Hashem, que tem Elul, está ligado com o verso que fala sobre tzedakah em Vayet Hanan. Então, tem uma associação muito forte entre Elul e tzedakah. Precisa entender o que a mitzvah de tzedakah tem de diferente dos outros assuntos de Torá e mitzvot, que o fortalecimento do mês de Elul aumentar, e também nos 7 meses de Teshuvah, é justamente por meio da tzedakah. Em princípio, podemos dizer que é porque ela traz o perdão pelo pecado, como está em Daniel, né? Ve'ataecha b'tzedakah porek, que você vai conseguir o perdão dos seus pecados pela tzedakah. Também é trazido pelo Admor Azaken no Geret HaTeshuvah, no livro do Tânia, que fala sobre Teshuvah. Precisamos entender também a medida que o Rambam usa, pois, em princípio, pela Ra, tem limite para tzedakah. E o Rambam fala leharbot b'tzedakah, aumentar em tzedakah. Por exemplo, maaser, que é obrigatório, é 10%.
o Humash, que é 20%, é Minamuvhar, que é o capricho da tzedakah. Então é 10% ou 20% no máximo. Não mais que isso. Mas hoje esse fim é diferente da tzedakah. Como está no Tânia, justamente no Geret Shuvah, no capítulo 3, né, que não precisa ficar preocupado de restringir a tzedakah, de al e basbez, de não ter, não desperdiçar, não dar mais do que os 20%, porque não é chamado de desperdiçar nesse assunto de tzedakah, porque como a gente faz isso, né, dá tzedakah para salvar a nossa alma, né, e não ter que fazer através de jejuns e sofrimentos, então não é mais não é diferente de pedir pela cura, pela saúde do corpo, de todas as necessidades, que você pode dar mais do que 20%, porque está ligado em salvar a própria alma. Então, justifica pelo Alter Rebbe, ligado ao Rambam, que fala em aumentar em tzedakah até mais do que 20%, que é o limite colocado geralmente. Né? O Rambam fala sobre o aumento de tefilá separadamente. Né? Fala sobre aumentar em tzedakah e mitzvot, e bons atos, mas tovim, e depois ele acrescenta, né, e todos se pegaram o costume de se levantar de noite, que a gente faz slichot, e os faradim fazem todo mês de Elul até Yom Kippur, né, os Chabad, os Ganzim fazem na semana anterior a Rosh Hashanah. Então fazer esse tachanim, essas súplicas, que é uma coisa, um movimento diferente, como o Rebbe vai falar, que tem a tefilá e tem a tzedakah. Né? A tefilá, que a gente pede para Hashem, e a tzedakah, que a gente dá para os pobres e necessitados. Em geral, a pessoa recebe de Hashem para as suas necessidades de dois modos. Né? Baseado em Shayahu, no capítulo 46, a tzedakah que vem de Hashem, quando a gente falou aquela primeira mão que está dando na imagem no começo, e o segundo pelo mérito do sadikim. Então uma coisa é pedir que Hashem dê tzedakah, e outra coisa é ter mérito, principalmente do sadikim. Isso é baseado no Talmud, no Tratado de Brachot, na página 17 Beit, que fala que tem um lado que a gente pede tzedakah de Hashem, né, e tem um lado do mérito que a gente tem pelos sadikim, né, que eles têm méritos para poder receber as bênçãos de Hashem. Então, o serviço a Hashem tem a diferença entre a tefilá e a Torah mitzvot. Né? A tefilá, né, que está ligado com pedidos e súplicas, que é matnat hinam, tachanunim, tem a mesma raiz de hinam, que a gente pede, e vai Hanan, que Moshe pediu para Hashem, suplicou para Hashem, que fosse um presente que Hashem desse de graça, mesmo sem ter méritos para que Moshe entrasse em Eretz Israel. Então, pedir Tachanun, né, que suplicar para Hashem, e pedir para Hashem, a gente pede de graça, mesmo que a gente não tenha méritos. Né? E tem o segundo, que é Alpidin, de acordo com o julgamento, como prometido na Torá. Em Berokotai Telecho, se vocês estudarem a Torá, e cumprir as mitzvot, que Hashem vai dar as brachot, etc. Então, uma tem, mesmo sem ter mérito, pedindo, que a gente falou que a resposta é que sim, tem que pedir, mesmo tendo mérito, muito mais ainda sem ter mérito. E segundo, que é através dos nossos méritos, que está ligado a comentar tzedakah e fazer as mitzvot. Então, quando Hashem julga a pessoa, então, não é por rachamim e tzedakah de Hashem, tzedakah de Hashem, né? Por boa vontade ou por misericórdia, piedade de Hashem. Quando ele julga, é baseado em méritos. Então, podemos dizer que no Aseret Yemei Teshuvah, nos 10 dias de Teshuvah e também em Elul, a ênfase principal é no aumento de mitzvot e de bons atos, para poder ter méritos no julgamento, que é o tema principal de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E não tem espaço para pedir misericórdia, rachamim, né, que seja por tzedakah de Hashem, por bondade de Hashem,
além do normal, além do din, além do que é o julgamento. Então, a gente aprende que mesmo que os sadikim possam se apoiar nos seus bons atos, nos méritos que eles têm, né? Como está escrito, eles têm como se apoiar, os sadikim, nos seus méritos e nos seus bons atos. Eles devem pedir de Hashem como se fosse matanat chinam, como se fosse um presente de graça, mesmo que não seja por mérito. Então, com relação ao julgamento, quando Hashem compara méritos, etc., de acordo com os atos que ele vê na balança, o que tem de bom, o que tem de não tão bom, não adianta misturar pedidos de Rahamim e Tzedakah de Hashem, né? Aqui ele está pesando os dois lados, está baseado em Tzedakah, mitzvot, bons atos, né? O que tem mais peso. O Rambam justamente divide esses costumes, que são dois, em dois movimentos, pois são dois assuntos separados, nossas ações para ter mérito no julgamento, que está ligado ao Rosh Hashanah Yom Kippur. Primeiro, o que podemos fazer para pender a balança para os méritos, baseado no que a gente consegue fazer, em Tzedakah, aumentar em Tzedakah, e bons atos e mitzvot, estudar a Torá, etc. Segundo, que é tefilá e tarnim, não está ligado com mérito, não está ligado com julgamento. É a gente pedir além do normal para que Hashem faça tzedakah, seja bondoso com a gente, para que essas ações consigam decidir fazer pender para o prato dos méritos, né? Para isso precisa de rahamim de Hashem, precisa de misericórdia, boa vontade de Hashem. Podemos dizer que essa é a razão para a diferença da linguagem dos dois movimentos. Por isso que o Rambam fala, Nahagu kol beit Israel, que toda a casa de Hashem se acostumou a aumentar em tzedakah, e depois fala, Nahagu kulam, todos se acostumaram, todos, a pedir tahanun, suplicar, slichot e rezar para Hashem. Mas ainda nesses dias. Pedir é para todos, kulam, mais do que as ações. Mesmo para aqueles que não conseguiram aumentar e caprichar tanto em tzedakah, em Torá, em Masim Tovim, etc., pode e deve pedir. E mais ainda, mesmo aqueles que conseguiram fazer mais nesse mês e nesses dias do que no ano inteiro, né, aumentar em tzedakah, em bons atos, Torá e mitzvot, mesmo assim também precisam pedir. Também tem que ter um movimento de pedir esse presente de graça. Pois no fundo, a decisão é tzedakah de Hashem. É Hashem que resolve para um lado ou para o outro. Mas tem que fazer as duas coisas, os dois movimentos. Por isso, o Rambam também destaca o aumento da tzedakah do geral e vem na frente. Pois a pessoa deve sentir que, no fundo, é tzedakah de Hashem. Entre todas as mitzvot e bons atos e Torá que a gente pode fazer, a tzedakah é o principal, porque a tzedakah, mesmo que a gente passe a ter méritos para poder ser aprovado no dia do julgamento, nos dias do julgamento para o livro da vida, no fundo, não é pela tzedakah que a gente faz, é pela tzedakah de Hashem. É a mão que dá de Hashem, como pode-se dizer, que garante que a gente vai ter um ano de vida e saúde e boas coisas. Pois a pessoa deve sentir que no fundo é tzedakah de Hashem. Que seja medida por medida. Por isso que a gente aumenta em tzedakah. A gente quer provocar, num bom sentido, para que a gente, dando muito, Hashem também dê muito. Que seja me dá, que nega me dá, como é a medida de Hashem. Deve ser refletido não só no pedido, mas nos nossos atos. Que seja de acordo com o julgamento e além do normal, lifnim mishrat adin. Como está no tratado de Rosh Hashanah, na página 16, Aleph, né, que a gente, em Rosh Hashanah, Hashem fala, Imru lefanai, falam na minha frente, em Rosh Hashanah, Malchiot, Zichronot, Vishofarot. Por que Malchiot? Porque a gente fala versos de realeza de Hashem, do reinado de Hashem, porque Hashem pede para que ele seja coroado sobre a gente. Zichronot também, e como pelo shofar. É explicado então que o principal é a coroação de Hashem, que a gente faz,
e que aí Hashem reina e é coroado pelo mundo inteiro. Isso não contradiz que Rosh Hashanah e Yom Kippur sejam dias de julgamento. Não é só a coroação, mas também tem um julgamento ligado a Rosh Hashanah e Yom Kippur. A questão que tem a diferença, que por Hashem o principal é a coroação, é o que ele se interessa. E Imru Lefanai, falem na minha frente, para mim, os versos de coroação, porque eu quero ser coroado por vocês. E para nós é a disposição que Hashem tem de se abaixar para se sentar no seu trono e avaliar, num bom sentido. Quando a gente sabe que é Hashem que está avaliando, que está julgando, a gente sabe é um pai que quer que o filho passe, quer que o filho seja aprovado. E que óbvio que seja escrito no livro da vida e das boas coisas, do sustento, da saúde e de filhos e assim por diante. Então, para o julgamento, a gente aumenta em Massim Tovim, bons atos. Para a coroação, o que vale é pedir mesmo. Concluindo, isso vale tanto para a Seret Teshuvah, como o Rambam coloca nas leis de Teshuvah, nesses dias em particular, como Elul, que a gente falou que tem relação entre Elul e os dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e com a Parashat Terei, que cai geralmente nessa época, que embora a gente tenha aparentemente uma contradição, Elul está ligado com mês de Rachamim, que tem os 13 tributos de misericórdia de Hashem, que tem a Slichot, tem os Tahanunim, que a gente faz, os pedidos para Hashem, a súplica, que é desde o começo de Rosh Chodesh, assim como o costume Sfaradi, né, e está no Tur também falando sobre isso, e isso afeta o mérito no julgamento. Que é enfatizado na linguagem do Tur, que associa o Rachamim, os pedidos, com ter mérito e ser escrito no livro da vida, no julgamento. Que no final das contas, Yom Adin é do julgamento Rosh Hashanah. Em princípio são contraditórios, pois se pede misericórdia, Rachamim, quando não se tem tantos méritos. Então você confia que, mesmo sem merecer, que Hashem vai dar de graça. A questão é que, mesmo tendo méritos, no fundo, o principal é pedir para ter Rachamim, misericórdia, piedade, compaixão de Hashem. Nos acrósticos de Elul, temos todos os 3 pilares de Torá, Avodá e Gmut Hassadim. E tem também Teshuvah e Geulah, que está ligado com a redenção. Precisa justamente a ênfase no aumento de Tzedakah, como falado sobre o nome de Hashem, que vem do verso sobre Tzedakah, né? Rei depois Vav e Yud, e que a gente possa ter Ketivav, Hatimatová, Shnatová Mutuká, para todos nós, se Deus quiser, já com Mashiach, now. Amém.